Boa noite para quem está entrando. Sejam bem-vindos a mais uma live aqui da Híbrida. Gabriel já chegou por aqui. Olá, Opa! Olá, boa boa noite, noite. tudo bem? Tudo bem, Gabriel? Com você? Tudo ótimo também. Que ótimo. Muito obrigada por ter topado esse convite de estar aqui com a gente na Híbrida, Obrigado falando sobre por esse chamar. assunto tão importante. Eu que agradeço o convite. Imagina. Você está me ouvindo bem? Tô, Está me tô vendo sim, tô sim. direitinho? Você está me ouvindo bem? Que ótimo. Tô te vendo e te ouvindo bem. Mas boa noite, gente. Para quem não me conhece, meu nome é Vitória Regia da Silva, sou jornalista, fui colaboradora aqui da Híbrida durante um bom tempo. Fico super feliz de ter sido convidada para estar nesse espaço novamente, falando sobre visibilidade bi, que é uma pauta muito importante para mim enquanto uma mulher negra bissexual. E na live de hoje a gente está aqui com uma pessoa muito especial que eu adoro, que eu sempre acompanho, que é o Gabriel. Gabriel, que tem uma página incrível que se vocês não sigam, por favor, vão seguir, que chama Empodere um Bi, que traz pautas super interessantes. Gabriel é assistente social, né, Eu Gabriel? Tá tô graduando. fazendo faculdade, Eu tô na graduação de serviço graduando, social. que é outra profissão maravilhosa e que tem tudo a ver com o que a gente fala, né? Sobre essa questão da bissexualidade. Você tem a página há quanto tempo, Gabriel? Então, eu criei a página foi em janeiro ou fevereiro de 2019. Então tem um ano e Hum, alguns meses, né? 9 meses por aí. ai, que bacana. E bom, gente, para quem não sabe por que, que a gente, assim, numa bela quinta-feira, está falando sobre visibilidade bissexual, eu explico. Bom, ontem, para quem não sabe, dia 23 de setembro foi o Dia da Visibilidade Bissexual. Esse dia que a gente comemora em vários países do mundo, né? Porque foi um dia, uma data que foi criada lá em 1999 por três ativistas bissexuais dos Estados Unidos. E por conta dessa data, a gente celebra o orgulho bissexual nesse dia, mas não só nesse dia, né? Todo mês de setembro a gente celebra a nossa visibilidade. Setembro é um mês super importante para várias causas, né? Uhum. Para a causa das pessoas com deficiência, Setembro Amarelo, e é o setembro também da visibilidade bissexual. E é sobre isso que a gente veio falar aqui um pouquinho. A gente ainda está na semana da visibilidade bissexual, então conta, né, Gabriel? Acho que A tá gente não contando. perde uma oportunidade de falar sobre bissexualidade, né? De levar a Todo palavra da bissexualidade por aí. setembro, tem que aproveitar todos os dias. Exatamente. Mas, Gabriel, para começar, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente uma pergunta meio complexa, mas que eu acho importante quando há tanta confusão e estigma sobre o que é ser bissexual. O que é para você ser bissexual? O que é carregar essa identidade para você? Então, quando eu me entendi enquanto uma pessoa bissexual, né, eu passei por um processo bem complicado, assim, um tanto quanto adoecedor, assim, em relação à questão de saúde mental, né, porque eu sempre soube que eu não era uma pessoa heterossexual, sempre foi muito claro para mim, eu sempre soube que eu sentia atração por homens e tudo mais, mas era muito confuso para mim entender esse lugar de, ok, eu me sinto atraído por homens, mas não só por homens, né? Então, não sou gay, né? Mas existe uma palavra para isso, existem pessoas que também se sentem assim, porque é muito isso, né? A bifobia ela faz com que a gente seja negado nos espaços, né? Tanto de representações, tanto, enfim, todos os espaços, e a gente não se enxerga, né? Então, eu passei muito tempo da minha vida sem saber a existência da bissexualidade, né? E aí, quando eu me deparei, assim, com uma situação de ficar com um menino, né, e me relacionar com ele pela primeira vez, e aí eu vi que, tipo, que eu realmente começava, eu precisava, tipo, me questionar mais sobre isso e começar a me achar, porque aquilo estava me trazendo um adoecimento muito grande, né, por não me entender e me sentir muito nesse não lugar, né. E aí foi que eu conheci pessoas bissexuais, só que inicialmente foi muito difícil porque eu não conhecia homens bissexuais, então e assim na minha escola era muito comum ter esse negócio de
da fetichização das mulheres bissexuais que tinham na minha turma, né? Porque tinham bastante mulheres bissexuais. E, e aí essas meninas, elas, enfim, se sentiam de alguma forma não acolhidas, né? Mas, tipo, elas entendiam que aquele fetiche ali, era um pseudo-acolhimento, né? Que a gente sabe que não é, na verdade, né? Mas aí eu sofri um apagamento Sim. muito grande, enfim, tanto dessas pessoas bissexuais quanto das pessoas cis héteros da minha turma, né? Então, eu tive muita dificuldade de me entender como homem bissexual. E aí, quando eu entendi, né? E quando eu vi o quanto me entender enquanto bissexual, me assumir bissexual foi, tipo, importante para minha melhora da minha saúde mental, né? Eu vi que não tinha como mais a gente não falar sobre isso, sabe? Tipo, não discutir sobre isso nos espaços, né? E eu vi o quão é político e necessário que uma sociedade que apaga tanto a gente dos espaços, ou se não apaga, nos coloca nesse lugar de fetiche, né? Porque são os únicos dois lugares nos dados. E a gente não está falando sobre isso, a gente não está se organizando nem nos espaços LGBTIs, porque a gente, por muitas vezes, é negado desses espaços, né? Então, quando eu me entendi, eu vi o quanto estava sendo adoecedor todo aquele processo, eu vi que a gente precisava começar a se organizar e precisava começar a falar sobre isso, porque não dá mais para as pessoas continuarem passando por esses processos tão adoecedores que eu e outros muitos bissexuais passaram, né? Então, para mim é muito importante hoje, tipo, me entender enquanto uma pessoa LGBTI, mas principalmente enquanto uma pessoa bissexual, me colocar como bissexual nos espaços, né? Me colocar e colocar o quão é necessário que a gente debata bissexualidade e bifobia, né? Então, porque isso é muito político, a gente precisa trazer a carga política o que é ser uma pessoa bissexual, né? Sim, não, com certeza. E eu me identifico muito com o que você trouxe aí sobre a sua história, principalmente nessa questão de, desde muito novo, a gente entender que a gente sentia atração por pessoas do mesmo gênero, né? Você falou que Uhum. sim, sabia que não era hétero, né? A gente sabia que não era hétero, mas nunca tinha ouvido, às vezes, ou tido como referência as pessoas bissexuais para entender que isso era uma possibilidade, né? Uhum. Eu passei muito por essa mesma experiência. Eu sempre soube que eu gostava de meninas, mas a identidade lésbica nunca fez sentido para mim, ainda mesmo sem entender direito de onde vinha, né? Esse não pertencimento. E foi só muito tarde que aí eu ouvi pela primeira vez a palavra bissexual e tudo mudou na minha vida, né? Falei, caramba, é possível, né? É possível ter um nome, ter uma identidade política que se encaixa em como eu me sinto, né? Em como eu enxergo não só os meus afetos, mas a minha visão de mundo, né? E quando a gente fala principalmente da bissexualidade masculina, a gente vê que quando os meninos desde cedo já percebe essa atração por pessoas do mesmo gênero, eles já são imediatamente colocados na caixa de gays, né? Ou de Uhum. viadinhos, que é o a forma pejorativa que essa sociedade heteronormativa sempre coloca esses corpos, né? Você sofreu com essa questão de ser meio que empurrado para esse lugar, mesmo esse lugar não sendo seu? Como que foi isso para você? Cara, então, foi bem esse caminho, sim, porque, inclusive, antes do meu primeiro questionamento em relação à sexualidade, né, de eu fazer o questionamento sobre é, a, por quais gêneros, né, o espectro de gêneros eu me sentia atraído, isso me foi apontado, né, tipo, antes de eu entender o que era sexualidade, inclusive, assim, muito novo mesmo, as pessoas me apontaram o que eu era para eu ser colocado nesse lugar pejorativo, né, nesse lugar negativo, porque as pessoas vinham e apontavam que eu era o viado, que eu era a bicha e coisas assim, né. Então, e aí eu sempre associei isso, inclusive eu cresci associando isso a uma forma negativa, né, e eu queria dar da forma assim mais rápida fugir disso e fugir desse lugar, né, para não lidar com essa opressão que eu estava sendo me dado, né, apontado para mim. Então foi muito esse processo e a partir desse apontamento me colocaram nesse lugar, né, do homem gay. E por muito tempo eu comecei a acreditar que talvez esse fosse o lugar que eu deveria me reconhecer, né? Porque fazia sentido para mim. Se as pessoas estavam me falando que eu era um homem gay, muitas pessoas estavam falando isso, né? Mas óbvio que para tentar me colocar nesse lugar ruim, eu comecei a acreditar que isso tinha algum sentido. Eu falei, ok, eu me sinto atraído por homens.
Então, se as pessoas estão me dizendo que eu sou gay, e não existe uma palavra para uma pessoa que gosta de pessoas independentes de gênero, então eu realmente sou gay. Então, é isso, né? E por muito tempo eu acreditei que era isso e parei, inclusive, de me questionar sobre, né? E aí que, muito tempo depois, eu falei assim, cara, eu continuei ficando com meninas e eu falei, cara, sabe, não é, tipo, não, realmente não tem como eu me encaixar nesse lugar porque não faz sentido pra mim, né? E por isso, inclusive, que eu demorei pra sair do armário, né? Porque o período que eu comecei a achar que eu era gay, né? Foi um período que eu ainda estava dentro do armário, eu me afirmava como hétero, e eu continuava ficando com meninas, e eu gostava, então tava num lugar assim mais ou menos confortável, sabe? Porque eu ficava com as meninas e os meninos me deixavam um pouco de lado, assim, tipo, pra não serem tão homofóbicos comigo, né? E eu comecei a tentar perfumar uma tentativa de masculinidade heterossexual e tudo mais. Então foi muito esse caminho, assim, de, tipo, tentar fugir desse lugar do viado, mas sempre ser colocado, empurrado lá. E a partir do momento que eu comecei a tentar acreditar naquilo, mas não fazia sentido para mim, então foi muito, muito confuso. E aí por isso que eu passei por um tempo, por um processo assim muito adoecedor, assim, de ficar deprimido e tudo mais, que foi um processo, foi um período assim um pouco antes de eu sair do armário, né? Uhum. Sim. Não, acho super importante que a gente fale sobre isso para que as pessoas entendam, né, como as pessoas sempre têm essa falsa impressão de que por a gente ser bissexual, de que a gente tem as coisas mais fáceis, né, do que o resto da população LGBT, que a gente não passa por esse sofrimento psíquico, né, por essa bifobia internalizada, pela falta de aceitação familiar ou da sociedade. Mas tudo isso é muito presente na nossa trajetória, né? São marcas que dificilmente a gente consegue apagar, né? Porque a gente foge da norma, né? A gente foge da norma heterossexual e monossexista, Sim. né? Para quem não sabe, o monossexismo é essa estrutura que dita que a gente só pode sentir atração, seja ela sexual ou afetiva, por um gênero. A bissexualidade rompe com isso, né? Eu sempre falo que a bissexualidade é uma identidade muito política, porque transcende esses rótulos, essa binaridade, né, da sociedade. Uhum. Por isso que é importante a gente estar sempre falando sobre ela. E falando no Dia da Visibilidade, que foi ontem, mas é isso, a gente que é bissexual comemora todo dia, né? Porque a gente não perde uma chance de ser visível, né? Porque Exatamente. são raras as ocasiões que a gente consegue ser visível, então a gente aproveita. Como tem sido e como você tem percebido essa articulação do movimento bissexual nos últimos anos, e principalmente esse ano, porque não sei se você tem a mesma impressão que eu, mas eu achei que esse ano a gente conseguiu ter uma articulação muito maior, né? Pautar muito, fazer mais eventos, mais lives, mais rodas de conversa, mesmo nesse contexto de pandemia que a gente está vivendo, né? Que a gente conseguiu articular muito mais a nossa pauta. Uhum. Como que você tem percebido isso nos últimos anos? Você acha que a gente está caminhando para uma melhora nesse sentido? Então, eu acho que sim. Eu lembro que quando eu criei a página, eu foi muito numa movimentação de sentir essa escassez de produção de conteúdo para pessoas bissexuais, né? Porque no período assim que eu me assumi, eu comecei a caçar muita coisa sobre bissexualidade na internet, desesperado assim para tipo, encontrar pessoas iguais a mim. E eu acabei me frustrando muito porque não tinha. E isso por muito tempo me frustrou assim de eu sentir que a gente não estava nos espaços e era isso. E quando a gente falava, era só um convite no dia da visibilidade bissexual, mas não tinham pessoas produzindo assim um ano inteiro sobre isso, sabe? E falando mais sobre isso. Parece que a gente só existe realmente no mês de setembro, né? Que as pessoas lembram no dia 23 da gente, e aí chamam para uma atividade, fazem um vídeo sobre, e no resto do ano ignoram que bissexuais estão aí, parte da comunidade também, né? E aí eu me frustrei muito com isso, né? E quando eu comecei a produzir, foi a partir dessa necessidade. E na época eu só encontrei uma página, assim, que eu via falando sobre bissexualidade, que tinha um alcance maior, que é a página do Bissexuais BR. E aí Uhum. eu comecei a criar. E aí eu senti que depois de um tempo, assim, nos últimos 2 anos, mais páginas de pessoas bissexuais e pessoas produzindo coisas sobre bissexuais têm aparecido e têm recebido alcance, assim, tem crescido, sabe?
E de uma forma politizada, que era uma coisa que eu sentia muita falta também, né? Porque eu vi que tinha bastante produção de conteúdo de, de humor e tudo mais, mas pouco falando de uma forma política da bissexualidade, né? E eu senti Sim. que, inclusive, mais coletivos apareceram, né? Organizações de pessoas bissexuais produzindo nos mais diversos lugares, assim. Eu senti muito essa melhora. Eu acho que é muito importante, né? Porque é muito sobre isso, é muito sobre entender qual o papel que a gente está cumprindo e que a gente quer cumprir produzindo esse conteúdo para a internet, né? E eu acho que tem que ser o de fazer com que mais vozes sejam ouvidas e mais pessoas bissexuais estejam nesses espaços de destaque falando sobre a comunidade LGBTI, sobre serem pessoas LGBTIs, né? Eu achei que a gente teve essa melhora assim, eu achei muito importante. Fiquei muito feliz, inclusive, de ter visto isso. Sim, não, com certeza. E é importante para a gente pautar isso, porque a bissexualidade ela sofre um apagamento, uma invisibilidade histórica, né? Se a gente for pensar, a bissexualidade não é uma identidade nada nova, que estava, pelo contrário, é uma identidade que estava lutando ao lado de homens gays e mulheres lésbicas, né? Em toda a história do movimento LGBT, mas que foi sistematicamente apagado, assim. E a nossa memória também foi muito apagada, né? Quando a gente vai buscar as referências, onde estavam os bissexuais durante a ditadura militar, durante Stonewall? A gente não consegue encontrar essas referências fáceis, né? E até dentro do próprio movimento LGBT, foi só na década passada, né, que o B entrou na Foi sigla em LGBT junto 2008. com o T, né? Isso em 2008 e foi ontem, né, gente? 2008 é tipo ontem, literalmente ontem, para uma identidade que está aí disputando esse lugar há muito tempo. Como que para você essa invisibilidade, esse apagamento do movimento bissexual impactou na sua vida, assim? O que você acha que a gente pode continuar fazendo para construir essa memória, né, do movimento bissexual? Sim. Eu acho que esse apagamento, ele, tipo, afetou 100% assim, todos os meus processos de... Até hoje me afetam, assim, muitos processos de, tipo, de me reconhecer enquanto uma pessoa, enquanto um homem afeminado que se relaciona com mulheres, pessoas do espectro feminino, né? De diversos limites e bloqueios que eu criei por causa disso e que... E situações nocivas, né? Que eu tive que passar por isso. E eu acho que se a gente tivesse mais visibilidade, eu acho que... E, assim, digo isso dentro do movimento LGBTI, sabe? É, e se a gente estivesse falando mais sobre ser bissexual, eu acho que eu poderia ter passado por processos muito mais tranquilos sobre me descobrir, me aceitar e sair do armário, e coisas assim. E eu acho que é muito pontual a gente pensar esse apagamento da bissexualidade, né? Pensando que, por exemplo, não sei se todo mundo aqui conhece, mas uma militante bissexual que foi muito importante para o movimento LGBTI, que é a Brenda Howard, que é conhecida como Mãe do Orgulho. Ela participou do Stonewall, ela organizou a primeira parada LGBTI lá dos Estados Unidos, né, pós-Stonewall. Ela garantiu ela organizou essa parada, né, e ela é uma mulher bissexual. E aí, a partir disso, se expandiu as outras paradas LGBTI em outros estados lá dos Estados Unidos, né? E mesmo assim, ela teve que garantir que pessoas bissexuais pudessem participar de paradas LGBTs como a de Washington, por exemplo, porque não queriam que pessoas bissexuais participassem, né? E essa mulher é muito importante, ela tem uma potência muito grande, ela é muito necessária assim, para a história do nosso movimento e a gente pouco fala sobre ela. Eu só fui descobrir sobre ela quando eu comecei a me aprofundar mais dentro da militância de pessoas bissexuais, né? Porque até então eu não conhecia nem o nome dela, eu nunca tinha visto ninguém falar sobre ela assim nos espaços mais amplos LGBTIs. E é uma pessoa que protagonizou a organização da primeira parada LGBTI, sabe? E esse apagamento é muito pontual assim de pensar, né? Porque é isso, a gente está aí desde o início da organização do movimento LGBTI, né? Ao lado dos primeiros movimentos, né? Que foram pensados principalmente para homens gays, cisgêneros. E mesmo assim, a gente sofre esse apagamento, né? O B só entrou em 2018 na sigla, né? Até então, aqui no Brasil, a gente comumente usava uma sigla que era comercial, que era o GLS, né? Que foi uma sigla pensada de uma forma comercial mesmo, né? Para bares e, enfim, boates, né? De pessoas homossexuais. E a gente sofre esse apagamento
aí, é histórico, né? E desde então a gente está lidando com isso. Uhum, sim. É, Gabriel, ah, tem gente perguntando aqui, só para você repetir o nome da Brenda, É Brenda porque eu acho que Howard. a pessoa não conhecia. É, Brenda Howard. Brenda Howard. Era uma É. militante Vocês jogarem o social. nome dela, junto com Mãe do Orgulho, vai aparecer várias informações sobre ela. Ela era conhecida dessa forma E mesmo. ela tem uma militância muito importante, né? É, Tipo, ela militou em movimentos feministas também, e na pauta da não monogamia. Ela estava em várias frentes, assim, muito importantes. sim. Não, a gente tem várias referências, assim, principalmente dos Estados Unidos, de principalmente de mulheres bissexuais, porque a gente tem também essa questão do apagamento dos homens Uhum. bissexuais na história do movimento bissexual, né? Que também foram apagadas, assim. Há algum tempo eu tenho tentado buscar mulheres negras bissexuais que ajudaram a construir esse movimento e é muito difícil achar informação, assim. Uma recentemente que eu encontrei é uma poeta, ativista, educadora chamada June Jordan, que é assim, é um novo amor da minha vida. Fiquei apaixonada quando eu descobri as poesias dela, porque nas poesias ela traz, né, sobre essa questão dos afetos e da bissexualidade de uma maneira muito incrível. Uma mulher que é uma super referência, Toni Morrison, Uhum. elogiou ela, e é isso, tipo, e eu ficava assim, gente, mas como que eu nunca ouvi falar dessa Como mulher, tá a sabe? Ela memória tem de pessoas bissexuais aí produzindo coisas, né? exatamente. E, Gabriel, chegou aqui tanto uma pergunta pelo. Eu nem sabia que a live tinha essa. Tem uma caixinha de perguntas que as pessoas podem fazer sem ser comentários, e o editor aqui também falou que a pergunta mais feita para híbrida é aquela pergunta que não quer calar, que a gente sempre responde. É qual a diferença de BIPAM? Gabriel, você está pronto para essa resposta? Sempre tem essa polêmica, né? Não tinha como escapar dessa, não tinha Não como tem. escapar, Gabriel. Passar o mês da diversidade bissexual sem responder essa pergunta, não tem como, não tem como. Não. Essa é a pergunta mais feita, mas vamos começar talvez explicando por que a bissexualidade não é uma identidade binária? Não, não. Vamos partir daí, que eu acho que as pessoas não as pessoas partem dessa noção de ali por causa do prefixo, do bi, quer dizer dois, quer dizer homem e mulher, e a bissexualidade não é isso, né? A bissexualidade, assim como todas as sexualidades, é uma identidade política que tá, né, que é viva, né? Vamos colocar assim, é viva e que vai se entendendo melhor conforme o tempo vai passando. A bissexualidade realmente, inicialmente, foi pautada como atração por homens e mulheres, numa época em que a gente não tinha acesso à discussão, por exemplo, da não binariedade, né? Que é uma discussão super importante. Por isso, nessa época, a definição era de atração, geralmente era atração por mais de um gênero, né? Que era a forma como era colocada. Num contexto em que a gente começou a discutir, enquanto sociedade, mais a questão das pessoas trans e da não binariedade, um grupo de pessoas bissexuais entenderam a limitação ali dessa identidade e aí começaram a pautar a pansexualidade, que é a atração por todos os gêneros, né? Ou atração independente do gênero, como vocês preferirem. Só que o movimento bissexual, que é um movimento vivo, é feito por pessoas, inclusive por pessoas bissexuais não binárias, começou a repensar a sua postura e, e aí no Manifesto Bissexual, por exemplo, que é um manifesto que está disponível a tradução na internet, é só você jogar em Manifesto Bissexual, que foi um manifesto lá dos Estados Unidos, ele coloca que a bissexualidade não é uma sexualidade binária. Então, quando a gente fala de bissexualidade, a gente não está falando de atração por mais de um gênero, mas atração por todos os gêneros, porque se entende hoje em dia todas as possíveis identidades de gênero, né, que a gente tem hoje, que a gente não conhecia antes, e faz parte do nosso processo civilizatório, né? A gente entende as coisas e melhora com o tempo. Exatamente. E aí eu acho que é por isso que as pessoas têm muita dúvida da diferença de BIPAM, né? Porque
Então, eles são a mesma coisa? Eu vou deixar isso para você, então, Gabriel, mais difícil. Eles são a mesma coisa? Faz mais Ou difícil de um também. mais fácil? Então, antes de responder se é a mesma coisa, eu queria acrescentar uma coisa na sua fala, que é bom, assim, pensar e que Claro. poucas pessoas debatem, assim, tipo, eu acho que não é um conhecimento que eu vejo pessoas na internet falando sobre e tudo mais. Uma vez eu li eu estava fazendo um trabalho de faculdade e tal, e eu estava lendo alguns materiais sobre bissexualidade, que era um trabalho sobre bissexualidade. E aí eu tava lendo sobre a origem da palavra bissexual, né? E aí, nesse artigo que eu tava lendo, tá? Acho que era um TCC, na verdade. Alguma coisa que eu tava lendo aí, Uhum, aí tava apontando sobre o que a bissexualidade era antes de ser compreendido enquanto sexualidade, né? Porque as pessoas usam muito esse uhum, argumento do prefixo, né? De falar, porque o bi tá ali pra mostrar dois, né? Só que se a gente for pensar que na origem da palavra bissexual, né, que as pessoas usam esse argumento, a bissexualidade não era nem para falar de sexualidade, né? E era para falar sobre, apontava as pessoas que hoje a gente entende como intersexo. E aí, uhum. antigamente, Verdade. era colocado que a bissexualidade já passou por esse momento biológico da palavra, por um momento médico Uhum, e pelo momento social, que é o que a gente tem hoje como sexualidade, né? Mas inicialmente era uma palavra colocada para apontar uma questão biológica, né? Então, se a gente for pensar na origem da palavra, bissexualidade não é nem uma sexualidade, né? Então, assim, a gente tem que sim. entender que o passar do tempo, as coisas, essas categorias, elas são reformuladas e elas passam por mudanças, né, nos seus significados para abarcar o avanço dos debates, né, de gênero e sexualidade como um todo, né. E aí, respondendo, são a mesma coisa, né. Pessoas bissexuais e pansexuais, elas experienciam a sexualidade delas e a afetividade delas de uma forma muito parecida. Tipo assim, muito semelhante mesmo. Às vezes, de uma forma idêntica. Pode ocorrer, né? Porque não existe Uhum, a gente não reivindica que, tipo, que a nossa expressão de afetividade e sexualidade, ela é de uma forma fixa, né? De pessoas bissexuais, porque existe também aquele argumento de que pessoas bissexuais se importam com o gênero das pessoas e pessoas pansexuais não se importam com o gênero das pessoas, né? E isso é muito ruim, porque coloca a bissexualidade como algo mais conservador, coisa do tipo, né? E no fim, a gente experiencia a nossa sexualidade de uma forma muito parecida, às vezes idêntica, né? Então, reconhecer que as duas uhum, categorias elas têm uma importância, porque a pansexualidade tem uma importância histórica e política, né? De entender que em algum momento um movimento de pessoas bissexuais que não é homogêneo, né? Então, não é uhum. para atribuir a bissexualidade como transfóbica, né? Mas pessoas que construíam o movimento, elas se colocavam de uma forma conservadora, o que acontece em diversos movimentos, né? E por essa razão teve esse rompimento, né? E aí entender que nesse momento desse rompimento foi importante e a gente precisa reivindicar esse momento até hoje, né? Mas que, como você disse, né, o movimento LGBT no geral, ele não é fixo, né? Ele passa por diversas mudanças e aí as pessoas elas entenderam, fizeram autocrítica e começaram a produzir mais coisas sobre bissexualidade, se colocando ao lado das pessoas transnobinárias, né? E eu acho que é importante a gente entender Uhum. que até o movimento bissexual ele é muito protagonizado por pessoas cisgêneras, né? E ser muito ter pessoas cisgêneras majoritariamente nesses espaços reflete transfobia também, né? E que a gente não pode atribuir isso ao movimento de pessoas bissexuais, e sim às pessoas cisgêneras que estão inseridas numa sociedade que é pautada por transfobia e que reproduzem uma lógica transfóbica naturalmente, assim, porque é como a gente aprende desde sempre, né? Pessoas cis e tal. Mas é isso, entender que existe essa Exatamente. diferença política e tudo mais. Mas eu acho que no final, o que a gente precisa compreender é que a gente tem muito mais em comum do que diferença e que a gente sofre, lida com a LGBTfobia, né, que atravessa as nossas vidas de uma forma muito semelhante e que é muito mais coerente a gente entrar no movimento de debater monossexismo, de debater binariedade, de debater os reflexos disso nas nossas vidas, na nossa saúde mental, do que tentar ficar nessa luta, né? Que a gente tenta fazer para, tipo, legitimar a partir das nossas diferenças, né? Quando a gente tem muito mais em comum. Sim. Não, com certeza. Eu acho muito interessante o que você trouxe agora de que a gente tem como realidade mesmo de que o movimento bissexual é um movimento majoritariamente composto por pessoas cisgênero, porque
pessoas cisgênero são a maioria da nação, infelizmente, essa é a realidade que a gente tem. Mas eu sempre fico impressionada com a cobrança em cima das pessoas bissexuais sobre essa questão da transfobia, quando ninguém está cobrando as outras sexualidades, né? Parece que a gente é a única identidade que tem que ser cobrada disso, quando essa é uma cobrança que tem que partir para todas as identidades sexuais, né? Não ser transfóbico é o mínimo que a gente faz socialmente, né? Exatamente. É o mínimo, assim, falando principalmente do meu lugar enquanto uma mulher cis, é o mínimo que eu faço. Então, a cobrança para a gente não ser transfóbico é super devido, e ela tem que partir para todos esses lugares sociais, né? Todas essas identidades, não só a bissexualidade. Porque aí parece que a bissexualidade foi quase quem inventou a transfobia, né? Exatamente. Nos Não, e quando, relacionamentos na sexuais. realidade, o movimento bissexual, ele por muitas vezes, historicamente, ele estava ao lado do movimento de pessoas trans e de pessoas que debatiam esse rompimento com gênero e com binariedade, né? E sempre cai nas nossas costas todos os problemas das transfobias e não aponta que pessoas monossexuais, né, que são as héteros e homossexuais, por muitas vezes são extremamente genitalistas e com pessoas trans, né? E aí não apontam isso. Exatamente. O Nick, aqui, Nick Nagari, perfeito. Maravilhoso. Que o Gabriel conheceu bem, Nick, recomendo que sigam. Pontuou isso, né? Que ninguém cobra essa ressignificação das pessoas homo, hétero ou lésbicas em relação a pessoas não binárias. Isso é uma questão que precisa ser posta para essas comunidades também, né? Onde estão a discussão das pessoas trans dentro dessas comunidades, né? Não se relacionam com pessoas trans, o debate é esse. É preciso que essas comunidades também façam parte desse debate, que é um debate que cabe a todos nós. Exatamente. Teve uma pergunta aqui falando também sobre essa relação de BIPAN, que eu acho que é uma outra questão que as pessoas sempre... É uma falsa noção que as pessoas têm, de que o bi vai ser substituído pelo pan, né? Gente, o pan não é uma evolução do bi, tá? A gente não é Pokémon, não é essas coisas. Então, não existe essa expectativa social de que uma vai substituir a outra. As duas identidades conseguem coexistir perfeitamente, respeitando isso, o tom político e o tom histórico de cada uma delas, né? Como o Gabriel falou, são identidades que têm muitas similaridades, mas as pessoas têm ali a possibilidade de se auto-identificarem de qualquer uma dessas duas formas, né? Mas o mais importante é a gente entender que, enquanto bis ou pansexuais, somos monodissidentes, né? A gente tem esse nomezinho que parece complexo, mas não é, para definir pessoas que fogem do monossexismo, e que a gente deveria estar pautando é isso, o que a gente tem em comum. Porque uma sociedade que dialoga com a bissexualidade, dialoga também, até certo ponto, com a pansexualidade, né? Então, a gente tem muito que construir juntos. Eu acho que a gente devia focar muito mais nas nossas semelhanças do que nas nossas diferenças, né? Cada um tem o direito de se identificar como quiser. Eu não estou aqui para falar que... Não estamos aqui, né, Gabriel, para falar que quem se identifica como pan deveria se identificar como bi. Não é esse o ponto. Mas é importante que a gente não esvazie o significado e a história política da bissexualidade também, né? Porque aí parece que só a pansexualidade é política ou histórica ou tem sua importância. Não, a bissexualidade também tem. E a gente consegue reconhecer os dois sem desmerecer ninguém, né? Sim, eu acho que o caminho do debate tem que ser esse. Tem que ser de reconhecer que homens são identidades políticas muito necessárias, assim, que tiveram uma importância histórica. E que, enfim, a gente está construindo o movimento, né? Que a gente não tem que ficar assim, invalidando nem pessoas bissexuais invalidarem as pães, nem pães invalidarem pessoas bissexuais, porque no fim a gente está no mesmo caminho, que é combater o monossexismo e essas expressões dessas questões ruins que a binariedade coloca nas nossas vidas, né? Porque a gente lida, inclusive, com as opressões de forma muito semelhante, né? E a gente juntos, se organizando coletivamente para debater isso, a gente ganha muito mais. E eu acho que essa polêmica ela é tão grande, assim, é uma perspectiva que eu tenho, né? Ela é tão grande, e eu acho que é apenas um reflexo de como a gente não debate, como
como você falou, né? A gente tem um apagamento da nossa memória, né? Enquanto identidades políticas, né? E a gente tem poucos lugares para recorrer para entender a historicidade do movimento bissexual e de pessoas pansexuais, né? Eu acho que isso é muito reflexo e aí que a gente entende, que a gente vê, né, na prática qual a importância da gente resgatar essa memória que a gente estava falando anteriormente. Exatamente. E nesse sentido dos efeitos dessa sociedade monossexista, né? Eu queria que a gente falasse sobre aquela linda palavrinha começa com B, que é mais invisível do que bissexual, né? Tem uma palavra que é mais invisível do que bissexual, acreditem se quiser, que é bifobia, né? Essa coisa aí que essa palavra nunca aparece, essa palavra não existe. A gente tem que fazer um jogo Nunca. assim eu faço toda vez que eu vou em espaços políticos LGBTs, eu faço um jogo para ver quantas vezes as pessoas vão falar bissexualidade e bifobia. Às vezes lembram de falar Não, bissexualidade, bifobia, se falarem em qualquer espaço, em qualquer lugar, é um bônus assim, porque não falam mesmo. não falo, não falo. E é isso que você falou. Toda vez eu também faço esse exercício, de toda vez que falo lésbicas, gays, trans, intersexo, eu fico, gente, mas não pulou alguém? Eu acho que vocês pularam alguém, qualquer dificuldade. Exatamente. Mas a gente tem essa dificuldade muito séria de conseguir pautar a bifobia, principalmente nos espaços LGBTs, né? Porque é isso, se a gente não consegue pautar nos espaços LGBTs socialmente para sociedade binária e heteronormativa, a gente dificilmente vai conseguir pautar, né? Para quem não sabe, a bifobia é o nome que se refere à opressão contra pessoas bissexuais, né? Muita gente acha que o que a gente sofre não é bifobia, ou é lesbofobia, ou é homofobia, mas não, a gente tem uma palavra específica para designar a opressão que nossa identidade sofre, porque a nossa identidade é uma identidade específica, né? Não é um subtópico da homossexualidade, né? Exatamente. Por que você acha que até hoje a gente tem essa dificuldade de pautar essa opressão e essa dificuldade de fazer as pessoas entenderem que o que a gente sofre não é simplesmente as pessoas falarem que a gente é confuso ou que é uma fase, né? Mas que a bifobia é uma opressão estrutural, né? Que faz parte da nossa vida 24 horas por dia, independente de com quem a gente se relaciona, né? Exatamente. Cara, eu acho que para a gente pensar isso, a gente precisa pensar o quanto a nossa sociedade é pautada numa lógica binária, né? E o quanto isso fomenta a exclusão de pessoas bissexuais e fomenta também, né, incentiva que a gente não se insira dentro dos espaços LGBTs, né? Porque, por exemplo, quando a gente pensa as categorias de sexo, gênero e sexualidade, né? É sempre dentro de uma lógica binária, né? O sexo é visto como o quê? Macho e fêmea. Gênero é homem e mulher, né? A identidade de gênero também, né? Tá ali no masculino e feminino. Sexualidade, hétero e homo. E aí sempre um que é a norma e um que é marginalizado, né? Logicamente, né? Mulheres, pessoas trans, né? E pessoas homossexuais. Mas aí existem outras identidades dentro disso que fogem dessa lógica binária e que não conseguem se inserir nos debates porque a sociedade não consegue pensar, né? E aí a gente consegue colocar pessoas intersexo, né? Que dentro dessa lógica de sexo, elas são excluídas, né? Do pensamento e por isso sofrem mutilação, assim, durante a infância, diversas cirurgias. Pessoas trans não binárias que por muitas vezes são excluídas e deslegitimadas dos espaços de debate de transgeneridade, né? E as pessoas bissexuais, né? Dentro dessa lógica de sexualidade, porque a gente fica no debate de hétero como norma e homossexual como o marginalizado, e a gente esquece que pessoas bi e pan existem e que elas estão lidando com a LGBTfobia cotidiana que atravessa a vida das pessoas homossexuais também nos atravessa, sabe? Porque na rua a galera não tá se importando se eu sou gay ou se eu sou bissexual. Na rua as pessoas me veem como um homem afeminado que foge do padrão heteronormativo de masculinidade e é por isso que eu lido com expressões de LGBTfobia, né? A gente precisa entender que tudo que foge da norma heteronormativa é colocado no lugar de marginalização, né? E por muitas vezes essas expressões de opressões que nos atravessam, né? Atravessam nossas vidas, a galera não está se importando se a gente é bi ou homossexual, eles estão importando que a gente não é heteronormativo e que por isso a gente vai, né, tá nesse lugar de lidar com opressão, né?
E eu acho que isso reflete, dentro da comunidade LGBT, quando as pessoas pensam que LGBTfobia é um problema, que a homofobia, na verdade, ela é algo, é uma aversão apenas à sexualidade, né? Apenas à relação de pessoas do mesmo gênero. Quando não. Quando a gente lida com LGBTfobia, inclusive na infância, quando a gente não está se relacionando com ninguém, sabe? Porque as crianças Uhum. viadas e meninas que são masculinas estão lidando com LGBTfobia na infância, assim, sem nem entender o que é isso. E aí, como é que a gente diz que Sim. as opressões são apenas a relação de pessoas do mesmo gênero, sabe? Tipo, apenas há pessoas que estão andando de mãos dadas na rua e são do mesmo gênero. Não é só isso, né? É também isso, mas não só isso. E, e aí eu acho que é entender que a gente está lidando com homofobia, porque nossos corpos são diversos, né? E que por as violências que a gente sofre não serem especificamente sobre as identidades, né, da homossexualidade, a gente também sofre com outras expressões de violência, né? O apagamento que a gente sofre, a gente precisa nomear isso, né? Dizer o nome disso para que a gente consiga pensar as nossas políticas. Porque, por exemplo, a gente não debate bifobia, ao mesmo tempo em que pessoas bissexuais são as que, dentre as sexualidades, têm os maiores índices de adoecimento mental. E aí, como que a gente Uhum. atribui esses índices apenas à homofobia? Se pessoas homossexuais não têm os mesmos dados que a gente, né, de adoecimento mental. A gente precisa nomear qual é o problema e o qual que a gente está enfrentando para a gente conseguir se articular e pensar política a partir disso. Se a gente está adoecendo mais do que pessoas homossexuais e heterossexuais, é porque a gente, além de lidar com homofobia, também está lidando com um apagamento e uma deslegitimação dentro do meio LGBTI, que teoricamente deveria ser o espaço em que a gente deveria se sentir confortável, né, e acolhido. Então, falar sobre bifobia é muito importante, sobre como isso atravessa as nossas vidas, e nossas vidas enquanto corpos plurais, né, enquanto corpos de pessoas bissexuais que são racializados, não são magros, são pessoas PDC, para falar que as nossas vivências enquanto pessoas LGBTI são variadas e por essa razão a gente precisa fazer essa interseccionalidade para entender como isso atravessa, a bifobia atravessa as nossas vidas de diversas maneiras, né? E falar sobre isso, né? Uhum. Porque se a gente não nomeia isso, a gente, enfim, negligencia o debate, né? E é importante que a gente sempre se articule para estar nos espaços LGBTs políticos e falar sobre bissexualidade, falar sobre bifobia, para que isso não seja negligenciado e a gente consiga pensar em política. Uhum. Não, com certeza. E eu sempre fico impressionada com essa dificuldade das pessoas de entenderem a bifobia, até porque, como você falou, quando a gente olha para os dados de saúde mental, a gente vê o reflexo da bifobia nesse adoecimento da população bissexual. Até aqui no Brasil, recentemente, o Voto LGBT, né, lançou uma pesquisa, LGBTs na pandemia, que eles criaram um índice de vulnerabilidade para medir os efeitos do isolamento social para a população LGBT. E aí, segundo o índice, quem era mais impactado? Óbvio, pessoas trans, né? Depois vinham pessoas negras e indígenas, que também faz super sentido. Em terceiro lugar, no índice de vulnerabilidade grave, estavam as pessoas bissexuais, enquanto homens gays e lésbicas não estavam nesse nível de vulnerabilidade grave. Isso é porque muitas pessoas bissexuais são pessoas vulneráveis socialmente, né? Uhum. Além dessa vulnerabilidade da saúde mental, que o isolamento social piora, né, toda a situação, tem uma questão ali da dificuldade de trabalho. As pessoas acham que por a gente ser bissexual, a gente não tem dificuldade nisso, né? Quando a gente tem muita, pesquisas mostram como a população bissexual muitas vezes tem que esconder sua sexualidade dentro dos seus trabalhos, né? Porque a gente já vive constantemente essa situação de que a gente tem que sair do armário a todo instante, né? Foi conhecer uma pessoa nova, foi se relacionar, foi conhecer um grupo de amigos, sempre vai ter alguém para questionar. Mas ontem, semana passada, você não estava com pessoa de tal gênero, aí você tem que fazer toda uma explicação de que, meu amor, eu sou bissexual. Porque socialmente a gente tem esse problema de que a gente define as nossas sexualidades a partir de com quem a gente se relaciona atualmente, né? E sexualidade a gente fala até que a gente sempre usou esse tom de orientação sexual, mas eu gosto de quando a gente fala identidade,
Porque a nossa sexualidade faz parte da nossa identidade, né? É mais do que por quem eu sinto atração. É como eu performo, né, socialmente, como as pessoas lidam com o meu corpo. É um monte de outras coisas. Então, tudo isso para falar que não é porque a gente não conhece pessoas bissexuais que estão em situações de vulnerabilidade social ou que estão sofrendo com a saúde mental ou sofrendo com falta de aceitação dos pais ou com essa questão do trabalho, que a gente tem o direito de desmerecer uma opressão que é estrutural, né? E que pesquisas, dados e a vivência das pessoas bissexuais historicamente já mostram isso. Então, eu acho que as pessoas deveriam. É isso. Para 5 minutinhos, Nick fala muito isso, né? Se você parasse 5 minutinhos para pensar nisso, Aham. você não tem isso. E eu acho que as pessoas precisam realmente parar para refletir sobre os efeitos dessa sociedade heteronormativa e cisgênero para pessoas bissexuais antes de desmerecer ou invalidar, né, o que a gente passa. Porque isso só faz com que a gente adoeça ainda mais, que a gente sofra ainda mais, né? Porque a gente continua não tendo esse lugar de pertencimento, sofrendo violência da própria comunidade LGBT e de pessoas que deveriam estar do nosso lado, né? Então, eu acho que é um debate super importante e urgente, né? Cada vez mais a gente estabelecer. Sim, não, eu acho que as pessoas homossexuais elas precisam ter um comprometimento assim de ouvir críticas sobre como elas também expressam reflexos de bifobia, né? Sem achar que isso é uma demonização às identidades deles, né? Das pessoas homossexuais, o que a gente está falando que a gente sofre mais ou menos que eles, né? É entender que não é uma hierarquia de quem sofre mais, que a gente está sofrendo por lugares parecidos, né? Porque todos nós lidamos com homofobia, mas que nós também sofremos por um outro lugar, que é essa sociedade binária, que ela também atinge eles, né? O monossexismo também atinge pessoas homossexuais de uma certa forma, limita esses corpos também, mas que ele nos atinge de uma forma muito grande, né? E reconhecer isso não é dizer que a gente sofre mais ou menos que eles, é dizer que a gente tem uma particularidade e que essa particularidade reflete nas nossas vidas, assim, de uma forma concreta, né? Com o nosso adoecimento mental, assim, massivo, e que eles precisam ter uma responsabilidade, assim, uma maturidade de ouvir críticas de pessoas bissexuais e acolher essas críticas e fazer uma autocrítica sobre como eles estão fazendo diversas bifobias, assim, cotidianas que nos atingem, né? Uma vez eu falei com um amigo meu que é gay, eu sempre lembro dessa história quando falo sobre isso de sair do armário e ser uma pessoa bissexual, né? Eu tava conversando com um amigo gay meu que ele, assim, ele se assumiu muito antes de mim e tudo mais. E a gente se conhece desde pequeno, assim. E aí eu tava falando pra ele, cara, vocês, homossexuais no geral, isso não é uma regra, né? Mas no geral, vocês têm uma saída do armário, que é principalmente pessoas homossexuais que não performam a expressão de gênero esperada, né? Ao gênero deles, né? Não performam a heteronormatividade. Vocês saem uma vez. Porque vocês saem do armário, vocês são colocados nesse lugar como homossexuais, e aí, por essa razão, lidam com diversas homofobias, e é isso. Mas pessoas bissexuais não saem uma vez do armário. Porque eu saí do armário para as pessoas com 17 anos falando que eu era uma pessoa bissexual. As pessoas entenderam que eu era uma pessoa afeminada, ou seja, eu sou um homem gay. E eu tenho que ficar saindo do armário até hoje para diversas pessoas, em diversos momentos. Porque as pessoas me conhecem e elas olham para mim e elas entendem, ok, ele não é hétero. Mas elas assumem que eu sou bissexual. E que eu sou homossexual, né? E não entendem que eu posso ser um homem bissexual sendo uma pessoa afeminada, né? E eu tenho que ficar nesse processo de sair do armário todas as vezes, porque todo mundo me olha e entende que eu sou um homem afeminado e fala, ok, é gay. E aí eu tenho que falar, não, gente, eu sou bissexual. E aí as pessoas me veem ficando com meninas, aí entra num caos. Fala assim, ué, você ficando com meninas? Como assim? Isso é impossível, você é afeminado, não sei o quê. Então é essa saída do armário constante. Exatamente, exatamente. E as pessoas não têm ideia de como isso é desgastante, é cruel, né? Como, assim como lésbicas e gays, vai ter vezes que a gente não vai se sentir seguro para falar nossa sexualidade, né? Porque o mundo não é essa maravilha para os bissexuais como as pessoas Quem imaginam, dera né? fosse. Então é importante que as pessoas entendam essa nossa vivência. É, e eu queria. Deixa eu ver a hora. Ainda tem um tempinho.
Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Tinha uma pergunta falando, se era errado, então, quando a gente estava falando dessa diferença essa importância de nomear bifobia, se era errado falar que uma pessoa bissexual, por exemplo, sofreu homofobia, né? O que você acha disso, Gabriel? Eu não acho que seja errado, não. Eu costumo falar, no geral, assim, eu falo de LGBTfobia para as coisas, né? Mas existem momentos que eu acho que é importante a gente nomear a bifobia, né? E falar essa palavra, né? E aí eu falo que é bifobia, sim. Mas, no fim, a gente que é bissexual, a gente lida com a bifobia e com a homofobia, né? Então, eu não acho que tenha um errado. Eu acho que a gente tem que separar o que nos atinge, né? Essa estrutura heteronormativa e homofóbica nos atinge de uma maneira, mas a estrutura binária também nos atinge de uma outra maneira e por essa razão nós sofremos bifobias, né? Vem de lugares diferentes e nós lidamos com com esses dois problemas. Não acho que seja um problema. Exatamente. Exatamente, porque numa situação, por exemplo, hipotética de que eu tô andando na rua com outra mulher cis, por exemplo, que no caso de ser minha namorada, se a gente sofrer algum ataque nesse sentido, vai ser provavelmente um ataque lesbofóbico, né? Porque as pessoas vão ver duas mulheres cis e vão ser lesbofóbicas. Mas quando as pessoas agem dessa forma, elas também apagam a minha identidade enquanto bissexual, né? E isso é reflexo da bifobia. Então, é como você falou, essas duas coisas andam muito juntas. Então, claro que vai ter ocasiões em que pessoas bissexuais vão passar por homofobia ou lesbofobia, né? Isso é natural porque a sociedade é lesbofóbica e homofóbica e porque ela não entende as nossas identidades e ela tem uma repulsa, né? Essa é a palavra, uma repulsa, um ódio a essas sexualidades divergentes, né? Que estão fora da norma. Então, é como você falou, eu acho que não é errado a gente falar quando isso acontece, mas é importante que a gente não só fale que a pessoa sofreu homofobia, né? Porque eu acho que a galera aí, beleza, então não tem problema, então todos os bissexuais sofrem homofobia, é só isso que eu vou falar. Não é isso que a gente está falando. Exatamente. Tem que continuar faltando a bifobia. Porque entender que, tipo assim, que as expressões de violência que a gente sofre, elas vêm de lugares diferentes, né? É isso que você falou. Se eu tiver com um outro menino na rua, ou uma pessoa alinhada ao masculino, né? De mãos dadas, ou beijando e tudo mais, o que eu vou lidar vai ser homofobia, assim, tipo, de desconhecidos e tudo mais. Mas e se eu tiver com esse menino na rua, e aí eu tiver com um grupo de amigos, e aí eles começarem a fazer comentários falando que eu sou gay, ou invalidando a minha sexualidade porque eu estou com um outro homem, ou uma pessoa alinhada ao masculino, isso aí vai ser bifobia, né? E é entender que essas coisas elas andam de mãos dadas, assim, que a gente lida em momentos diferentes com cada uma dessas expressões de violências. Sim, exatamente. Teve até um comentário antigo aqui que eu estava recuperando que uma pessoa falou que que escutou outro dia alguém falando que bi sofre homofobia e heterofobia. Heterofobia, não Então, existe. E dois, isso volta ao ponto inicial que a gente estava falando da dificuldade das pessoas de falarem essa palavrinha com B, né? Que é bifobia. Só falar que é bifobia, gente. Não vai ter nenhuma Não, e entender dificuldade. que não é Vai uma estar tudo bem para soma. todo Não é mundo. pegou um pouco de É, homossexual, pegou um pouco de hétero, aí mexeu um pouco e nasce as pessoas bissexuais, sabe? A gente é 100% bissexual. A gente não é soma, não é o resultado de soma de nenhuma outra orientação sexual. Nós somos 100% bissexuais, nós temos as nossas particularidades. Então, assim, heterofobia não existe. Mesmo se existisse, a gente não ia lidar com homofobia e heterofobia, porque a gente tem as nossas particularidades, é bifobia que a gente sofre. E é isso, tipo assim, desvinculem a nossa existência de heterossexualidade, porque aí depois vem esses discursos de privilégio hétero, essas coisas assim, e exatamente. aí desvincula. Que a gente está Que a gente exausto. está muito Que a gente está exausto. exausto também. E que esse discurso, além de apagar o próprio termo, que é o termo certo de ser usado nesse caso, que é a bifobia, vem muito desse estereótipo e dessa falsa noção, que é o que a gente mais encontra, né, e mais ouve falar, que é dessa noção de que a bissexualidade não é uma identidade completa e válida, né, que a gente está meio ali na divisão,
cada dia a gente está com uma galera, né, diferente. Hoje a gente está com os homossexuais, amanhã a gente está com os héteros. É. E eu acho que um dos principais problemas que a gente tem com relação a toda essa questão dessas dificuldades que a gente está pontuando aqui é dessa não validação da bissexualidade enquanto uma sexualidade, né? Porque se a gente não tem isso, a gente não tem um mínimo, né, para caminhar. Assim, enquanto pessoas bissexuais, enquanto numa perspectiva de dignidade, né, de vida. Então é muito complicado quando a gente, em 2020, esse ano, a gente tem que ainda ficar apontando ou ficar lembrando as pessoas que a gente não é meio a meio. Para começar, meio a meio a gente não é, porque a bissexualidade não é binária, né? Exato, Então, assim, exatamente. guarda sua transfobia aí no seu bolso, por favor. É, então é tipo, é uma junção de estereótipos que não fazem o menor sentido, né? E que as pessoas continuam reproduzindo até hoje. Eu fico sempre muito impressionada com isso. Porque aí o nosso debate não consegue avançar, né, Gabriel? A gente sempre tem que estar voltando a algumas casas para explicar às pessoas de coisas básicas, né? Exatamente. Eu acho que, assim, é um processo muito desgastante. Inclusive, uma coisa que eu falava, assim, muito com o Nick, sobre como, tipo, depois que eu criei o Empoderium Bi, né, como eu entendi que, tipo, que o que eu queria era dialogar com pessoas bissexuais e falar assim, olha só, vamos parar por um minuto de fazer esse esforço de fazer pessoas monossexuais nos entenderem e vamos nos entender, vamos nos juntar e debater sobre como a gente está lidando com diversas LGBTfobias aí cotidianas. E aí foi por isso que eu comecei a produzir conteúdo. Porque eu falei assim, cara, a gente precisa se organizar, sabe? De alguma maneira. E, tipo, organizar diversas pessoas LGBT, bissexuais, assim, tipo, de diversos lugares pra gente conseguir debater as nossas questões, né? E depois que a gente se acertar, a gente se organiza. E aí começa a debater com os monossexuais. Porque eu sinto que as pessoas bissexuais elas não têm esse espaço de, tipo, de debate nosso, sabe? Pra gente entender o que nos atravessa e quais são as nossas questões para a gente conseguir, inclusive, tipo, levar esse debate para fora, sabe? Ampliar esse debate. Porque é isso, voltando para aquilo, né? Aquele apagamento massivo, histórico da nossa existência enquanto uma identidade política, né? E aí a gente não tem uma organização. E, inclusive, fiquei muito feliz porque esse ano a Frente Bi, né, BR também começou a se movimentar e tudo mais, e mais coletivos bissexuais começaram a se movimentar. Eu achei isso muito incrível e é muito importante que a gente leve isso enquanto algo político, né, para a gente avançar nos debates mesmo, né, e conseguir, tipo, porque eu acho que a organização coletiva, dessa maneira, ela faz com que a gente consiga avançar nos debates, porque é isso, a organização coletiva a luta coletiva que muda essas questões, né? E para isso a gente consegue, a partir disso, a gente conseguir pensar num projeto de sociedade que seja distante dessa lógica binarista e heterossexista e LGBTfóbica e, enfim, racista e machista e patriarcal que a gente está vivendo aí. Não, com certeza. O editor aqui, João, um beijo para você. Me lembrou do tempo que, infelizmente, né, gente, o Instagram só permite 1 hora. Mas eu queria muito agradecer, Gabriel. Eu também, assim como você, gostei muito dessa fala final para encerrar nossa live, porque eu acho que a gente acredita realmente no coletivo, numa construção coletiva, e que só assim a gente vai adiante, né? Isso é muito importante. Teve gente aqui agradecendo pela live, falando da importância de criar esse espaço, e só mostra como é importante a gente estar pautando nossas demandas e criar cada vez mais esse senso de comunidade, de pertencimento, né? Para que as pessoas saibam que elas não estão sozinhas, né? Pelo contrário, o que mais tem nesse Brasil são bissexuais, gente. Então se achegue com um bissexual mais próximo de você e vamos construir esse movimento. Sigam o Gabriel na página Empoderium Bi, é uma página super importante. Eu acho muito, além de trazer conteúdos lindos, esteticamente, me dá um prazer entrar lá, porque as artes são todas muito boas, eu amo. Tem conteúdo muito legal. Continuem seguindo aqui a revista Híbrida, que está sempre pautando, né, uma revista feita por e para LGBTs. E sigam, no meu caso, a Visibilidade, que é o coletivo aqui do Rio que eu faço parte, e a Frente Bissexual Brasileira, que o Gabriel também citou que eu faço parte. A gente está com 10 segundos, Gabriel. É isso, eu só quero agradecer e é isso. Um beijinho, obrigado a todo mundo que participou.